Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, da Paróquia Nossa Senhora da Boa Esperança, hoje nós estamos no nosso terceiro dia de reflexão e estudo do Evangelho de São Mateus. Hoje nós vamos refletir um pouco no capítulo 4 e no capítulo 5. No capítulo 4, depois do batismo, Jesus então foi conduzido pelo Espírito de Deus a um monte na Galileia, no deserto, onde ele fez jejum por 40 dias e 40 noites. E depois ele foi tentado pelo diabo, que achou que Jesus, depois de 40 dias sem comer, talvez ele estaria fraco, mas foi nesse momento que ele viu que Jesus, no humano que ele tinha, porque Jesus era humano e divino, assim como nós, ele se fortaleceu no jejum e na oração e se blindou contra as tentações do diabo. Então, não é que ele não tinha poder de transformar a pedra em pão, mas ele não cedeu à tentação do inimigo. Jesus nos mostra que a oração, o contato com o Senhor, o retiro que nós, das comunidades, normalmente a gente faz, a gente se retira para nos fortalecermos no Senhor e assim a gente enfrentar as tentações que o mundo nos oferece. E desse modo, fortalecidos pela oração, o diálogo com o Senhor normalmente nos blinda, né? Nos blinda, então nós conseguimos vencer, assim como Jesus, vencer as tentações do mundo. E depois disso, no capítulo 4, Jesus inicia a sua pregação. A sua pregação de salvífica, né? A pregação salvífica, porque ele veio para pregar o reino de Deus e assim nos conduzir de volta àquilo que nós tínhamos perdido com o pecado original. Então, Jesus inicia a sua missão, né? Então, aquele retiro que ele fez, 40 dias e 40 noites, ele se preparou para esta missão, a qual ele foi incumbido, né, de vir até nós e salvar-nos do pecado, levar a gente de volta para o paraíso, nos deu essa condição, né? Foi de lá que nós saímos e para lá que nós devemos voltar. Então, para a missão, ele escolhe os primeiros discípulos, né? Pedro, André, João, Tiago. Então, nesse quarto capítulo de Mateus, Jesus inicia, então, a sua missão. E no capítulo 5, Jesus nos apresenta as bem-aventuranças, que é uma receita de como voltarmos da onde a gente veio. No caso, nós viemos de Deus e para lá é que nós temos que voltar. E as bem-aventuranças, ali está justamente aquilo que nós espiritualmente devemos ser. Maria é o grande exemplo das bem-aventuranças, que ela foi humilde, ela foi pobre, ela tinha coração puro, né? Então, tudo está em Maria. Dá a impressão assim que Jesus estava falando justamente da sua mãe, quando ele nos pregou sobre as bem-aventuranças. Então, para nós voltarmos da onde a gente veio, nós temos que seguir o exemplo de Maria, a espiritualidade que Maria tinha, a sua humildade. Ela, com certeza, né, o maior exemplo de bem-aventurança é Maria. E Jesus continua nas suas pregações falando que os discípulos, e nós o somos também, nós como cristãos devemos ser discípulos de Jesus, seja na nossa casa, seja na nossa empresa,
Aonde estivermos, nós devemos ser discípulos de Jesus. E ele diz que nós devemos ser o sal da terra e luz do mundo. Eu lembro que uma pessoa, amiga minha, ela é uma pessoa altruísta. Altruísta é aquela pessoa que, antes de olhar para si, olha para o outro. Eu lembro que eu estava indo numa pizzaria com ela e essa minha amiga, a gente estava comentando sobre os sabores das pizzas e tudo, tá? Coisa assim. Eu estava comentando mais isso, né? E de repente ela falou: Ô moço, você, que número que você calça? Aí que eu me deparei que percebi que ela estava falando com o rapaz que cuidava dos carros. E daí ela falou: então vamos voltar para casa, porque eu tenho um tênis do meu filho e serve certinho nesse rapaz. Então, olha, eu vi ali justamente a pessoa que não olha para si, e sim para a necessidade do outro. E é isso que também um professor de teologia nos falava. Ou você dá a mão para essas pessoas, ou você não vai ser um bem-aventurado, né? Você não vai voltar da onde você veio, no caso do céu. Nós viemos do céu e para lá nós temos que voltar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Amar os nossos inimigos, fazer o bem a eles, e assim nós nos assemelhamos ao nosso Pai Celeste, que é perfeito. Esperamos você no nosso próximo encontro para prosseguirmos com a reflexão e o estudo do nosso Jesus Palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.